Ok, vamos começar aqui. Eu vou colocar Êxodo capítulo 1 e Êxodo capítulo 2, né? Vamos dar início aqui a esse vídeo, graças a Deus. Então, Êxodo capítulo 1 retrata a história da descendência de Jacó, bem no iniciozinho ali, né? A história da descendência de Jacó e também da vinda do novo rei para o Egito, né? Depois da morte de José, aparece o novo rei, que se incomoda com o fato dos israelitas serem muito abençoados, dos filhos de Israel, não é mesmo? Eles são muito abençoados e o rei se incomoda com isso, né? E ali ele coloca eles em algumas situações para ver se eles param de se multiplicar, literalmente. Então eles colocam eles como feitores de obras, e mesmo assim eles continuam se multiplicando, e o rei toma a severa decisão de colocar eles para dura servidão, né? Então eles passam a servir os egípcios, né, ali, e assim segue, né, e ainda continuam se multiplicando, né. Aí o rei ordena as parteiras, que eu não lembro se são hebreias ou se são egípcias, que chamam uma Sifrá e a outra se chama Puá, que elas, ao verem um filho do hebreu, terem um filho do hebreu, matarem se forem homem, mas se for uma mulher, que deixar vivo, para prejudicar a descendência dos israelitas, né? De um filho de hebreu. Ali, essas duas parteiras, por elas temerem a Deus, elas se recusam a fazer tal coisa, né? Ali, de maneira muito bonita. E depois o rei novamente, né? Ele pergunta, pois, por que vocês não fizeram o que eu ordenei? E elas dizem que é porque as mulheres hebreias, elas são vigorosas. E elas não... Antes que elas vissem que o filho nasceu, o filho já tinha nascido. Entendeu? De uma forma muito inteligente ali, elas, né, colocam essa justificativa, né? Mas é porque elas temem a Deus e elas quiseram fazer, né, do jeito que Deus gostaria, né? E ali, né, com isso, depois retrata, eu falei das egípcias, né? Isso. Depois ele diz que acontece isso, ele vê que elas ainda estão se multiplicando e ele toma uma decisão de que, se eu não me engano, ele vai matar os filhos homens, tá? Se eu não me engano. Perdoe se eu estiver enganado. Melhor verificar. O rei, né, falou. Ordenou os homens para matar os homens e as mulheres que vivam, né, as crianças, né. Ali, depois, um descendente da casa de Levi, né, ou o próprio Levi, eu não me lembro, se casou com uma filha também da mesma linhagem de Levi também. E eles tiveram um filho, Moisés. Aqui que nasce Moisés, né? E a mulher, vendo que ele era formoso, ela escondeu ele nesse contexto, porque não queria que ele morresse, num, num cesto cobrido com betume por 3 meses. Não, perdão. Ela o escondeu por 3 meses, antes de fazer isso. Depois que ela escondeu por 3 meses, que ela vendo que não podia mais esconder ele, ela colocou ele no cesto, num carriçal à beira do rio. Ali.
depois, com isso, veio a filha de Faraó nesse rio e viu o cesto, abriu e viu o bebê. A irmã de Moisés, sendo muito inteligente, ela ofereceu para que, como a filha de Faraó teve piedade do menino, não entregou o menino, a irmã de Moisés ofereceu para que ele fosse cuidado por uma hebreia. E por sabedoria, inteligência da irmã, ela sugeriu justamente a própria mãe. Então, assim, a filha de Faraó sustentou a mãe com o seu salário e permitiu com que ela cuidasse de Moisés. Dessa forma bem maravilhosa. E assim aconteceu, ele cresceu. Quando ele já havia, né, a mãe já havia cuidado bastante tempo, ele passou a ser filho da própria filha de Faraó. E assim ela deu o nome para ele de Moisés, porque das águas ela o tirou. Depois, ele sendo já homem, ele estava andando pelo Egito e viu um do seu povo sendo espancado por um egípcio. E ele matou o egípcio. Né? Andando ainda, depois, ele viu alguns homens brigando ali, né? Se não me engano, acho que era 2 hebreus ou 2 egípcios, mas acho que era hebreus. Mas eu novamente posso ser enganado. Ele, não sei se ele interrompeu, mas eles falaram o que ele fez, né? Por acaso você também vai matar um de nós? Eles o acusaram, então ele sabia que haviam descoberto, né? Depois disso, ele descobriu também que acho que o Faraó estava tentando matar ele, porque ele soube o que aconteceu, não é mesmo? Então o Faraó estava tentando matar o Moisés. Assim ele fugiu, né, da terra e foi para sentar perto de um poço, se eu não me engano. E lá, nesse poço, ele viu 7 mulheres vindo pegar água para dar para os seus rebanhos. Só que elas foram espantadas pelos pastores lá. Mas Moisés as defendeu e deu água para o gado. Assim, elas até voltaram mais cedo para a casa de seu pai. E o pai perguntou por que havia voltado mais cedo e elas disseram o que aconteceu, né? Que um homem ajudou elas, acudiu elas. Então, assim, o pai educadamente falou: chame ele para que ele venha comer pão com a gente. E elas foram lá e o chamaram. E ele voltou. Ele voltou para lá, né? Pra casa deles, né? No caso, não voltou, ele foi. Aí lá eles comeram, né? Se conheceram lá e o pai ofereceu uma das filhas a Moisés. Se eu não me engano, o nome do filho que eles tiveram é Gozen. Eu vou me certificar de verificar o que eu tô falando se estiver errado, ok? E também não me lembro o nome da mulher. E depois disso, acho que já estamos quase acabados. Não me lembro do resto, pessoal. Acho que eu vou parar por aqui, tá bom? Obrigado.